Olá, meu nome é Joedson Oliveira, sou aluno da pós em Planejamento e Finanças e neste vídeo irei explicar a vocês as principais funcionalidades do Trello na versão gratuita. Mas antes, preciso mencionar que, por definição do próprio fabricante, o Trello é uma ferramenta que possibilita o gerenciamento de projetos, fluxo de trabalho ou monitoramento de tarefas. Ou seja, é uma ferramenta muito útil para o nosso dia a dia, seja no âmbito profissional ou pessoal. Então vem comigo, mãos à obra e vamos à prática. De antemão, eu quero destacar que o Trello tem quatro principais atributos. O primeiro é a área de trabalho, que é essa tela inicial que eu estou mostrando para vocês. O segundo são os quadros, que são como os projetos que nós criamos. O terceiro são as listas, que funcionam como as etapas de um projeto. E o quarto, que são os cartões, que funcionam como as atividades que precisam ser cumpridas dentro de um projeto. Então, na minha tela inicial, eu criei a área de trabalho chamada Cursos do Joedson, onde eu já tenho um projeto chamado Aula de Finanças Pessoais, que eu vou mostrar para vocês ele pronto, e vou criar com vocês um projeto mostrando essas principais funcionalidades. De antemão, eu quero mostrar para vocês como nós podemos fazer para convidar outros membros a participarem dessa área de trabalho e terem acesso às alterações, aos conteúdos e também executar atividades dentro dessa área de trabalho. Basta nós clicarmos nesse botão superior, convidar membros para a área de trabalho, digitar um e-mail, por exemplo, eu vou colocar aqui um e-mail profissional que eu tenho, e o Trello ele vai dar a opção de nós enviarmos um convite com um texto para esse e-mail que nós selecionamos. Bom, nós também podemos copiar o link e enviar esse link através do WhatsApp ou até mesmo através de um e-mail. Então, eu vou entrar nesse projeto que eu já tenho criado para mostrar a vocês como já está estruturado este projeto e, posteriormente, vou fazer passo a passo. Vejam que eu criei três listas chamadas a fazer, em andamento e concluído, que são as etapas até a conclusão desse meu projeto. E aqui dentro, ainda na lista do a fazer, eu criei quais são as atividades que eu preciso cumprir. Então, tem uma série de atividades aqui que eu mapeei, cujo a ideia é que eu transfira essas atividades para as listas posteriores de acordo com o que eu for executando. Então, por exemplo, essa primeira atividade, preparar assuntos da aula. Depois que eu iniciar essa atividade, eu trago para a lista em andamento e quando eu concluí-la, eu trago para a lista concluída. Eu vou fazer essa alteração de outras formas também, mas foi só para mostrar para vocês como está desenhado esse meu projeto que já está pronto. Eu vou retornar para a minha área de trabalho, porque agora nós vamos criar um quadro em conjunto. Bom, se eu clicar aqui, criar um novo quadro, ele vai me pedir o nome desse quadro, que é o nome do meu novo projeto. Eu vou colocar aqui, Aula de Matemática Financeira. Vai funcionar como uma outra aula que eu pretendo dar. Vou selecionar um fundo aqui em laranja e vou clicar em criar. Vejam que ele já vai me levar para dentro deste projeto. Tá? Essas listas que eu mostrei para vocês, que elas ficam aqui na parte vertical, elas também podem funcionar, por exemplo, se nós quisermos controlar as nossas atividades das semanas, nós podemos colocar aqui 5 listas de segunda a sexta e colocar as atividades dentro delas. Mas, por exemplo, eu vou criar as listas do meu projeto similar ao projeto anterior, em que eu vou chamar de atividades a fazer, em andamento e também concluídas. Vejam que eu posso colocar quantas listas eu quiser que o Trello vai adicionando ao lado. Por isso que eu mencionei que a gente pode trabalhar aqui também como dias da semana. Uma primeira alteração que nós vamos fazer nesse projeto da aula de matemática financeira é alterar o plano de fundo. Eu posso aqui clicar neste botão, alterar plano de fundo, e colocar ou uma outra cor específica, ou também colocar uma figura. Então, veja, se eu quiser, eu tenho três opções de figuras aqui que eu já havia carregado, então eu vou selecionar essa primeira figura. Se eu selecionar, ele já trouxe para dentro do meu projeto uma capa específica. Eu acho isso interessante porque se eu tiver mais de um projeto, ele vai aparecer aqui na minha área de trabalho o nome do projeto juntamente com uma figura que caracteriza esse projeto, tá? Então, voltando para o nosso projeto, agora nós vamos trabalhar e entender como funcionam as etapas
dentro das listas, utilizando os cartões. Bom, para eu estruturar essa aula de matemática financeira, eu vou colocar aqui que primeiro eu preciso definir os assuntos da aula. Uma outra atividade que eu vou colocar é preparar os slides. Uma terceira aula, vamos supor que eu preciso gravar um vídeo, tá? Para publicar essa aula ou para divulgar nas redes sociais, eu vou colocar aqui gravar vídeos e enviar conteúdo para agência de marketing digital. Pronto. A princípio, vamos colocar essas 4 tarefas. Agora eu vou mostrar para vocês como nós conseguimos colocar mais funcionalidades dentro dessas tarefas. Uma coisa interessante, como eu mostrei anteriormente, é que a gente consegue arrastar essas atividades, que são os cartões, de uma coluna para outra, conforme a gente vai executando. Agora, eu vou entrar aqui nessa primeira tarefa, definir assuntos da aula. Ela, a princípio, está uma tarefa ainda limpa, e eu vou colocar mais informações dentro dela. Então, a primeira que eu vou colocar aqui, veja, eu estou trabalhando nesse projeto com uma agência de marketing digital, tá? Então, existem outras pessoas que irão acessar esse mesmo conteúdo que eu estou trabalhando. Ou seja, o maior número de informações detalhadas que eu colocar aqui facilita as pessoas a identificarem o que elas precisam fazer. Então, eu vou colocar aqui, definir os assuntos da aula. Eu vou colocar aqui que os assuntos serão juros simples, juros compostos e tabela price, por exemplo. Se eu clicar aqui em salvar, veja, na descrição dessa atividade, qualquer pessoa que tenha acesso a essa tarefa, ela vai conseguir visualizar quais são os assuntos desta aula. E aqui em atividades, eu posso colocar uma observação adicional para que fique mais claro também o que precisa ser feito. Por exemplo, eu posso colocar um lembrete para mim, consultando ao longo dos dias que eu trabalhe, não esquecer, não esquecer de simular cálculos. E colocar aqui salvar. Veja, já vai ficar essa informação. Então, de acordo com o que eu for trabalhando neste projeto, eu posso visualizar essa informação e lembrar dela. Uma coisa interessante são essas colunas aqui à direita, que têm diversas funcionalidades e nós vamos utilizá-la dentro dessa nossa tarefa específica. Veja, eu vou colocar aqui, primeiro, os membros que irão trabalhar nessa tarefa. Então, vamos supor que eu tenho aqui, além de mim, outras 3 pessoas, né, trabalhando nessa tarefa. Os e-mails delas já estão cadastrados nessa minha área de trabalho. Basta eu clicar aqui e colocar que esse meu e-mail profissional, Consultoria 01, faz parte deste cartão, ele pode também trabalhar. E eu posso também colocar o meu nome dentro desse mesmo cartão. Pronto. Veja que aqui na tela inicial dessa atividade, deste cartão, já vai aparecer quem são os membros que estão habilitados a trabalharem nesse cartão. Uma coisa interessante também que eu gosto de utilizar são as etiquetas. As etiquetas, elas têm diversas cores e a gente pode nomear. Por exemplo, eu posso colocar que essa etiqueta em verde vai ser minha, do Joedson, e, por exemplo, essa em amarelo será da agência de marketing. Bom, salvei. Se eu flegar o meu nome, ele vai aparecer na etiqueta Joedson. E se eu pegar o da agência de marketing digital, ele vai aparecer também a cor da agência de marketing digital. Vamos voltar aqui para o início do nosso projeto e eu vou conseguir verificar aqui nessa lista do a fazer que a atividade, ou seja, o cartão definir assuntos da aula, ela está gravado e sinalizado tanto para o Joedson, assim como para a agência de marketing digital. Essa funcionalidade é interessante, eu gosto de utilizar no Trello, por quê? Quando alguém entrar e já tiver a sua cor definida, por exemplo, ela já pode ter mais clareza, logo na máscara inicial, qual é a tarefa que ela precisa trabalhar. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, preparar os slides e colocar a etiqueta da agência de marketing digital, por exemplo, já vai vir também a cor amarela. Então, voltando para o cartão definir assuntos da aula, eu vou inserir também aqui
um checklist. O que que seria um checklist? Checklist seria uma subatividade dentro dessa atividade preparar os slides. Eu vou adicionar o checklist e vou colocar aqui como título desse checklist revisar os assuntos com o professor orientador. Pronto, adicionei. Veja que ele vai aparecer um campo para eu flegar a execução dessa atividade. A princípio, esse checklist está 0%, porque essa atividade, essa subatividade não foi executada, mas no momento que eu executá-la, ele já vai aparecer como concluído. E eu posso adicionar quantos checklists, quantas subatividades eu quiser. Então, por exemplo, se eu quiser aqui colocar ligar para o João, um exemplo. Ele vai me dar, como eu tenho duas atividades e uma não está concluída, que eu só tenho 50% executado. E quando eu flegar 100%, ele já vai me sinalizar que está tudo completo. Se eu voltar nessa minha lista, veja que este cartão, ele já vai me mostrar aqui tudo que eu inseri dentro dele. Por exemplo, ele tem um comentário, ele também tem um item de checklist em que de dois checklists, dois estão executados. Se eu, por exemplo, desflegar um checklist, e voltar neste cartão, ele vai mostrar aqui que de duas atividades, uma está executada. Então, ele vai mostrando na máscara do cartão quais são as funcionalidades que estão habilitadas. Como nós estamos falando de projeto, nós podemos trabalhar e temos que trabalhar com datas, né? Então, se eu colocar que essa atividade precisa ser concluída até dia 27 do 9 às 14 horas e colocar um lembrete um dia antes, por exemplo, e salvar, ele já vai colocar qual é a data de entrega dessa atividade. Eu também posso colocar aqui, ó, um anexo, seja ele através de um link ou escolher um arquivo do meu computador, por exemplo, esse Word aqui, vamos adicionar. Pronto, ele já mostrou aqui que ele tem um arquivo em doc anexado, tá? Vou voltar aqui na tela inicial e vou mostrar para vocês que ele também já apareceu aqui o clipe, ele tem um anexo, tá? E que ele tem uma data limite para que este cartão seja concluído. Bom, uma outra funcionalidade interessante é a da utilização da capa. O que que seria essa capa? Nós podemos utilizar, por exemplo, cores na capa dessa atividade. Então, se eu quiser chamar a atenção, dar um destaque para essa atividade aqui, com uma cor um pouco mais escura, um vermelho, por exemplo, eu posso colocar aqui esse cartão na capa, e se eu vier na máscara inicial do projeto, ele vai estar com uma cor em destaque. A gente pode utilizar isso para, por exemplo, mencionar quais são as atividades mais importantes. Então, por exemplo, se a gente colocar uma capa em verde nessa atividade seguinte, a gente pode definir que a atividade em vermelho é uma atividade prioritária e assim sucessivamente. Bom, a gente tem aqui embaixo, no campo Ações, também a opção de mover este quadro para uma outra lista. É a mesma funcionalidade que a gente pode utilizar arrastando de um lado para o outro. Então, eu vou simular aqui que essa atividade já faz parte da lista em andamento. Vou clicar em mover. Se eu volto, essa atividade já não está mais na minha lista a fazer, mas sim na minha lista em andamento. Voltando aqui na atividade, eu também posso copiar a atividade, tá? E colocá-la, por exemplo, na lista concluída. Vejam o que que ela vai fazer. Se eu clicar aqui em criar cartão na lista concluída, tá? Dentro do quadro aula de matemática financeira, porque eu também posso, por exemplo, pegar essa atividade e levá-la para um outro projeto da minha área de trabalho, mas vamos manter aqui neste mesmo. Se eu voltar aqui, o que que o Trello fez? Ele duplicou essa atividade. Agora eu tenho essa atividade tanto na lista em andamento, assim como na lista concluída. Dependendo do objetivo do trabalho, a gente pode fazer isso. Por exemplo, se a gente estiver controlando, né, e organizando nossas atividades da semana, então nós temos a atividade de ir à academia, né, e um treino para segunda e um treino para quarta. Nós podemos copiar a atividade, colocar tanto na segunda, assim como na quarta-feira. Não. Eu posso também voltar nesse cartão aqui e arquivar esse cartão. Ou seja, se eu clicar aqui em arquivar, veja que vai aparecer a observação que o cartão foi arquivado, e se nós voltarmos aqui, ele não vai mais aparecer nas atividades concluídas. Aí você pode me perguntar, poxa, Joelson, mas se eu quiser utilizar novamente esse cartão, basta clicar aqui nos três pontinhos à direita, e tem arquivados, que ele já vai aparecer aqui, e nós podemos enviar ao quadro. Então, quando nós enviamos esse arquivo ao quadro, ele retorna para o quadro anterior. Bom, agora eu não quero mais utilizar esse quadro, eu quero excluir definitivamente.
Basta clicar em arquivar, excluir. Ele vai me perguntar se de fato eu quero concluir a exclusão desse cartão, porque depois eu não vou ter como mais recuperar. Eu clico em excluir, ele já não vai aparecer mais da minha máscara inicial. Bom, então concluo aqui a apresentação do Trello, pessoal, uma ferramenta muito útil para a gestão de projetos e também para a organização da nossa rotina. Espero que vocês tenham gostado.